dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, na casa de Deus, né, onde a gente vem para cá realmente para adorar o Senhor, para poder ouvir o que Ele tem para as nossas vidas, para a semana que está se iniciando. E é muito importante a gente poder ter esse momento de parar para ouvir a voz de Deus. É muito linda a dinâmica do culto, né? E como que Deus faz todas as coisas, porque você vem aqui, você vai ouvindo o louvor, né? O que aquela letra está falando, e você começa a refletir, né? Como que está a tua vida, sobre aquilo que você está cantando, né? Muitas vezes eu falo assim, eu posso cantar essa parte da música? Eu fico ali fazendo esse exercício, porque cantar só por cantar, né, abrir a boca e sair da nossa boca uma frase, uma letra que muitas vezes, né, muitas vezes não, em algumas vezes a gente não está praticando, então a gente tem que fazer essa reflexão desde o momento do louvor, sabe? Então a gente chega aqui, tem um momento do café, onde a gente já tem um momento de comunhão, tem um momento de partir do pão, sendo igreja. Assim como diz em Atos 2,46, né? Que a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela acontecia de casa em casa e era com comunhão, oração e partir do pão. Então a gente procura fazer o processo completo, né? E glória a Deus por isso, da gente ter esse tempo de comunhão, conversar, né? Receber os irmãos. E aí quando a gente vem para cá, vem para adoração, louvor, oração, palavra, né? Essa igreja é uma igreja que realmente tem um compromisso, né, com a palavra de Deus, né? É uma igreja onde a gente coloca a palavra de Deus e, obviamente, o Rei dos Reis no centro de todas as coisas. Então aqui não é o pastor Sérgio que está no centro, não é o pastor Beto, não é o pastor Antônio Carlos, enfim, não é ninguém da equipe que está no centro. Aqui o objetivo é Cristo no centro de tudo, e a gente aprendendo a ter esse relacionamento com Ele de forma intencional e prática. Glória a Deus. Né? Como foi dito aqui pela introdução do pastor Sérgio, eu nem comentei muito com ele sobre o que eu ia falar, mas a introdução dele aqui tem tudo a ver com o que vai ser ministrado. É outra coisa também que me encanta na parte de Deus. Gente, quase todas as vezes que eu vou ministrar, eu não comento com ninguém o que eu vou falar, o que Deus está colocando no meu coração. E quando eu chego, eu fico sentadinho ali na frente, aí o louvor vai apontando para o que Deus colocou no meu coração. Aí vem uma oração aqui no começo, o que é dito aponta para o que Deus colocou no meu coração. Aí eu olho e falo assim, rapaz, o Espírito Santo, ele vai movendo e vai fazendo tudo do jeito que ele quer fazer. Amém. Tá? E a palavra de hoje, o tema dela é a lei da semeadura. Então, são textos, né? E também trata-se de um tema que é bastante pregado, né? Bastante conhecido. Mas, o que é importante para a gente é que a gente não só conheça a palavra, né? Mas que a gente pratique a palavra. E que a gente desenvolva esse relacionamento com Deus. Para poder a gente fazer uma boa semeadura, a gente vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus. A gente vai precisar aprender a fazer isso. Porque o Evangelho, gente, e obviamente que o Evangelho é um convite para a vida eterna. Então, é um convite para longo prazo. Se é um convite para longo prazo, é óbvio que Deus não vai mostrar tudo de uma vez para a gente. Ó, a sua vida vai ser isso aqui. E vai apresentar o projeto completo. A vida com Deus, ela tem essa peculiaridade. Isso. Verdade. Isso. Virou só lembrando. Então, é peculiar esse relacionamento com Deus ao ponto de você ir avançando e Deus vai te mostrando o próximo passo. Você vai andando. Uma vez um pastor amigo meu falou assim, Beto, eu estava meio ansioso por causa de uma situação. Quem aqui já passou por algum período de ansiedade? Eu nunca. Não.
está bem. Levanta a mão aí. Porque a Nath também, a Nath e o Sérgio eles são do mesmo time. São estranhos. Tem que ser menos, são meio estranhos eles. Mas, contudo, a grande maioria de nós já passamos por isso, estamos passando por isso, ou vamos passar por isso. Né? Então, aí esse amigo, eu estava pensando, esse amigo chegou para mim e falou assim, Beto, calma. Você vai andando na estrada e Deus vai mostrando as placas. Então imagina que você está numa estrada, né? E aí Deus vai falando qual é a quilometragem ali, qual é a velocidade daquele trecho da estrada. Aí ele vai dizendo, agora daqui a tantos metros uma curva à direita, curva à esquerda, lombada. Então a nossa vida com Deus é assim. Não é um movimento retilíneo uniforme, não é uma coisa só que nós vamos viver com Deus. Em Cristo, vai ter hora que a gente vai ter que fazer uma coisa, depois Ele vai mandar fazer outra, depois Ele vai mandar a gente acelerar, tem hora que Ele vai mandar a gente desacelerar. E se a gente não tiver com intimidade com Ele para poder ouvir o que é que Ele tem, o que é que Ele quer de nós em cada momento, a gente pode fazer exatamente o contrário do que Ele quer. Se a gente não parar para ouvir, tem hora que Ele vai mandar a gente acelerar, a gente vai frear. Tem hora que Ele vai mandar a gente frear e a gente vai acelerar. Ou seja, a gente vai se atrapalhar muito. A gente vai se atrapalhar muito se a gente não aprender a ter esse relacionamento com Deus. Então, a minha missão hoje aqui é trazer essa palavra, trazer um fundamento bíblico para isso, do que Deus colocou no meu coração. E eu quero orar, me chamou muito a atenção, eu lendo a palavra ontem à noite, já tarde da noite, um texto que fala sobre quando Jesus curou um surdo e mudo, e ele trouxe uma palavra, e isso está em Marcos 7, 33. Marcos 7, 33. Depois de levar a parte da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Olha só, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, 34. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, o que eu desejo, gente, no fundo do meu coração hoje, é que haja esse efatá de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Sabe, eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus continua agindo no nosso meio. Então, quando a palavra de Deus fala aqui, que onde Ele toca, vai acontecer esse efatá, que é o nosso ouvido espiritual abrir para a gente ouvir o que Ele tem para falar, eu creio nessa palavra e eu creio que esse texto e essa a ação do Espírito Santo é para hoje. Neste dia, neste momento, neste culto, eu creio que Deus vai falar conosco e eu creio que nós vamos passar a ouvir a Deus com mais clareza, sabe? Com mais clareza e que a gente vai ter mais atenção para ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem quer viver isso hoje aqui? Fala um amém aí. Amém. Vamos embora? Então vamos para os textos? Então bora. Eu vou começar lendo Gálatas 6. Gálatas 6, 1. E antes de ler, eu quero fazer mais uma oração. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, Pai. Obrigado por termos
temos esse momento aqui de ouvir a Tua Palavra e nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver e ouvir e falar tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja para as nossas vidas. Eu quero te apresentar cada vida aqui presente, Pai, cada família aqui representada, representando toda a sua descendência, toda a sua ascendência, toda a sua parentela. Eu quero te agradecer, Pai, convicto de que o Senhor fará grandes obras no nosso meio. E eu faço essa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Gálatas 6:1 diz assim, façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Então, esse texto, ele já começa a falar sobre a semeadura, né? Então, ele fala sobre quais prioridades que nós vamos dar na nossa vida. Essa é uma palavra importante, prioridade. Quais são as prioridades que nós estamos dando para a nossa vida, para a nossa rotina e, obviamente, que de segunda a domingo. A gente tem que lembrar que esse tempo que a gente passa aqui no domingo é um tempo de celebrar, de adorar, de agradecer a Deus. Por isso que normalmente é um culto de ação de graças. Então a gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Então a gente agradece por mais uma semana que está se iniciando. Então a gente chega aqui com esse coração grato ao Senhor e, obviamente, iniciando mais uma semana da nossa vida na presença de Deus. Então isso é extraordinário. Sendo que o que é que eu vou fazer depois daqui? O que é que eu vou fazer depois daqui? Como que está a minha vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Como que está essa vida? Como que está o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar? Como que está o nosso casamento para os que são casados? Como que está a nossa relação com os nossos filhos? Eu tenho sempre colocado essas 3 prioridades na vida de todo cristão. Nós temos que estar bem, né, com o relacionamento com Deus, a nossa saúde aqui, ponto 1, a nossa saúde no corpo, na alma e no espírito. Nós temos falado sobre isso. Nós precisamos intencionalmente buscar isso. Precisamos ter tempo para isso, para desenvolver essa saúde no corpo, na alma e no espírito. O que é que adianta eu ter saúde no corpo e não ter saúde na alma? Ou ter saúde na alma e não ter saúde no espírito? Então, gente, a gente precisa lembrar, a gente precisa cuidar dos 3. E aqui é um ponto importante. Para a gente cuidar de nós, né? De cada um de nós, nas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Depois, para eu cuidar do casamento. E depois, para eu cuidar dos filhos. Vocês perceberam aqui que a gente precisa ter muita disciplina? Vocês perceberam aqui que a gente precisa ter muito foco? Vocês perceberam aqui que a gente precisa eleger bem quais são as nossas prioridades?
Porque o que acontece, gente? É possível sim cuidar das 3 áreas. É possível sim. E a gente tem procurado experimentar isso e tem conseguido experimentar isso, graças a Deus. E o que acontece? Dentro da minha agenda semanal, né, se eu quero cuidar dessas áreas, eu tenho que ter tempo para elas na minha agenda. Você tem que botar na agenda o que você vai fazer para cuidar da tua saúde física, o que você vai fazer para cuidar da tua saúde emocional e o que você vai fazer para cuidar da tua saúde espiritual. Tem que estar na agenda. Se você olhar, muitas vezes para a semana agora que terminou, ontem, será que na semana passada você cuidou de todas essas áreas? Será que você teve tempo para cuidar da sua saúde física? Será que você teve tempo para cuidar da sua saúde espiritual? Isso tudo são disciplinas que a gente precisa ter. Então, por exemplo, eu vou dando exemplo, gente, porque eu quero que seja bem prático para vocês e que vocês consigam pegar alguma coisa para encaixar na vida de vocês. Amém? Então, por exemplo, todos os dias de manhã, o que é que eu estou fazendo com a Nath? E é a primeira vez na vida que a gente tem feito, tá? Sou casado com a Nath há 19 anos e a gente nunca tinha conseguido ter uma rotina tão saudável dessa forma como a gente está tendo. De manhã a gente vai treinar juntos. A gente está indo treinar. Os dois aqui já perderam mais de 10 quilos nos últimos meses. Já vou ter que comprar mais roupa porque as roupas estão ficando grandonas. Essa aqui é até mais novinha, tá melhor assim. Tá boa. Tá boa, né? Ele tá sem colado demais não. Pode não, porque fica esquisito. Aí, vamos treinar. A gente volta do treino. Quando a gente volta do treino, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler a palavra e vai ter um tempo de adoração e de oração juntos. Gente, em 19 anos, a gente nunca tinha conseguido fazer isso. E agora, por quê? Porque a gente colocou isso como prioridade. A Nath chama Inegociável. Inegociável. É o momento inegociável. Então, qual que é a dica para vocês? Vocês precisam colocar essas coisas na agenda de vocês que vai ser inegociável. São coisas inegociáveis. Porque se você não fizer isso, se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, qual é a chance de dar ruim para a sua vida? É grande, né? E o que adianta você querer cuidar do mundo todo se você não está cuidando nem de você? Se eu só consigo dar o que eu tenho? Como é que eu vou ajudar minha família se eu não estiver bem? Como é que eu vou ajudar outras famílias através do ministério se eu não estiver bem? Então, gente, não se iludam. A gente só consegue dar o que a gente tem. Sabe? Então é meio óbvio isso, mas, gente, não é fácil de colocar em prática. Muitas coisas, né, quando eu estou conversando com as pessoas falam assim, Beto, isso aí eu já sei. Aí eu falo, beleza. Aí eu vou falando mais alguma coisa, o cara, isso aí eu já sei. Então tá cheio de gente que sabe muita coisa, mas que está fazendo pouca coisa do que sabe. E deixa eu te falar, não adianta nada você saber demais e não colocar em prática. Não adianta. Não adianta um cara que sabe a Bíblia decorada se ele não estiver praticando, se ele não estiver vivendo. Aquela decoreba dele da palavra só serviu para alimentar a vaidade dele de que ele conhece muito Bíblia. Até isso pode ser uma vaidade. Até o conhecimento da palavra, se a gente não tiver cuidado, vira uma vaidade. Como eu tenho um amigo que é assim. Ele conhece muita palavra, mas pratica pouco. Não vou chamar de amigo, porque eu não convivo muito. É um conhecido meu. E teve uma vez que eu disse isso para ele. Eu chamei ele, né, separadamente. Obviamente que eu não vou expor ninguém. Meu objetivo não é expor ninguém, não é constranger ninguém. Mas eu cheguei e falei, ô fulano, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o teu problema? Cara, é porque tu conhece muita palavra, mas tu está praticando pouco. Sabe? Tem hora que a gente tem que falar.
Porque a pessoa está indo, a vida da pessoa está se atrapalhando, o casamento está com problema, a pessoa vai se atrapalhando por quê? Porque ela não tá procurando ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Deus está mandando ela fazer. Então a gente não pode se esconder por trás do conhecimento da palavra ou por trás de um ativismo religioso para poder não fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes, a pessoa está no ativismo religioso. Ah, estou fazendo. Gente, aqui, nessa igreja, vocês nunca vão ver isso. Nessa igreja, vocês não vão ver a gente aqui, os pastores dessa igreja, empurrando vocês para um ativismo religioso para poder vocês se arrebentarem todo, porque aí arrebenta a família, arrebenta às vezes no trabalho, arrebenta a saúde, e não é isso que a gente vê aqui na palavra. A gente não quer isso. A gente quer vocês cuidando bem de vocês, cuidando bem da família de vocês, e depois vocês transbordando para outras famílias, para outras vidas através do ministério. Amém. Então, qual é o cuidado que a gente tem aqui? Não é 8 nem 80. Percebe? Não é 8 nem 80. Ah, Beto, então quer dizer que eu posso ficar só cuidando lá da minha família e não me envolver com nada na obra de Deus, não me envolver no ministério, não ter nada no ministério? Eu não aconselho. Eu não aconselho você ficar fora completamente. Da mesma forma que eu não aconselho o exagero, o ativismo, eu também não aconselho você ficar parado. Por quê? Porque é perigoso. É perigoso você ficar parado. Você fica uma presa mais fácil, você fica vulnerável. Entenda, quando você está participando da vida da igreja, você está criando musculatura espiritual. Você percebe? Então, por que a gente está sempre envolvido com o Ministério de Família, eu e a Nath? Desde 2010 que a gente está envolvido com o Ministério de Família. Porque faz bem para a gente, traz segurança para a gente. A gente está buscando o Senhor, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Então, a gente tem esse tempo, gente, está tendo quase todo dia, esse tempo de manhã, de oração e etc. Quando chega na segunda noite, toda segunda noite, a gente tem uma turma de casais lá em casa, né, que eu acho que a grande maioria já sabe disso, mas para quem não sabia ainda, né, teve gente aqui que já fez, inclusive, mas quem não fez ainda, pode se programar para fazer no semestre que vem. A gente faz uma turma por semestre para casais. Então, se você não fez ainda, vamos organizar isso para fazer no semestre que vem. Né? Todas as quartas, né, pastor Walter disse aqui que tem a célula da quinta e da sexta. Eu quero apresentar para vocês também que todas as quartas a gente tem uma célula lá na minha casa que é só para os homens. Então, a única característica dessa célula que acontece na quarta-feira, lá em casa, é que é só para os homens, para poder a gente ter esse alinhamento ali dos homens, para que a gente possa se posicionar corretamente e cuidar bem da nossa vida e da nossa família. E esse tempo tem sido uma bênção. Então é toda quarta-feira, 8 horas da noite, né? É de 8 às 9h30, gente, 1h30 ali. Normalmente o pastor Sérgio é que traz a palavra, e sempre que ele estiver viajando, eu vou estar trazendo a palavra, e se a gente estiver viajando junto, a gente vai escalar alguém para poder trazer essa palavra na quarta-feira, que é uma palavra de alinhamento. E como tem sido bom, gente. Ontem até o Vivaldo comentou isso comigo. O Vivaldo chegou e falou assim: Beto, como eu tenho gostado de ir lá na quarta-feira para aquele estudo ali com os homens. Tem sido muito bom. Então não fique de fora, participe, né? Vá para uma das células que estão acontecendo, né? ou a da quarta, ou a da quinta, ou a da sexta, porque vamos dizer assim, faz parte dessa disciplina espiritual, faz parte de você se fortalecer espiritualmente para poder ouvir a voz de Deus durante a semana. Então não dá para durante a semana eu só trabalhar, não dá para durante a semana eu só treinar, entende? Não dá para durante a semana eu só descansar. Você percebe que a gente precisa ter uma organização para poder ter tempo para tudo? E para poder a gente ter tempo para tudo, o que a gente vai precisar fazer, gente? A gente vai precisar dizer não para outras coisas.
Porque não cabe tudo. Não cabe dentro do nosso dia e não cabe dentro da nossa semana tudo que a gente tem vontade de fazer. E a gente vai ter que dizer, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, para que você fique bem, para que você funcione bem, para que a sua família funcione bem. Isso a gente chama, né, a Nath chama de não positivo. Então nós vamos precisar distribuir alguns nãos. E esse não é positivo para quem, Beto? Positivo para mim. Positivo para você que vai dar o não. Você vai dar o não, vai ser positivo para você e vai ser positivo para a sua família. Então a gente não pode querer agradar todo mundo, gente. Não pode, mas duas coisas que eu quero dizer para vocês. Não queira agradar todo mundo. Primeiro, você não vai conseguir. Segundo, você vai se frustrar. Não queira agradar todo mundo. Sabe? Segundo conselho que eu quero dar para vocês. Vamos parar de ficar se comparando com os outros. Pare de se comparar com os outros. A sua vida, como foi dito aqui pela Aline, a sua vida é única. Única com Deus desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, Deus tem um plano para a sua vida. E Deus quer ter um relacionamento com você, especificamente com você. Então, esquece esse negócio de se comparar com os outros. Eu vivi uma experiência muito forte, muito positiva para a minha vida em 2017, que até 2017 eu ainda ficava me comparando com os outros. Gente, pensa como foi libertador parar de ficar me comparando com os outros. Pensa num negócio extraordinário. Foi julho de 17 que aconteceu isso. Então, olha só, quanto tempo que eu já estou vivendo isso? Gente, muda. É uma tonelada a menos em cima da gente. Então, ainda mais nos dias de hoje, nas redes sociais, que a gente está toda hora vendo o palco dos outros. E a gente compara com o nosso bastidor. Porque a nossa vida, a gente está vendo tudo. E nas redes sociais, a gente só está vendo, gente, o top do top da vida das pessoas. É a viagem, é o carro, é a casa, é o restaurante. Vocês estão entendendo? É só olhando, aí você... O ponto é que às vezes é inconsciente. Inconsciente, você começa a se comparar e começa a ficar meio para baixo. Fica meio triste. Por que você não está usufruindo daquilo? Por que você também não tem aquilo? Então, gente, pelo amor de Deus. E toda essa palavra, gente, é para fortalecer as pessoas que vão congregar aqui com a gente aqui na Igreja C. Nós vamos viver diferente. Anote o que eu estou dizendo. Quem congregar aqui nessa igreja vai pensar diferente, vai agir diferente do que a grande maioria da sociedade está pensando e está agindo. Por quê? Porque nós vamos trazer para os fundamentos originais. Amém. São fundamentos bíblicos atemporais. Essa palavra é atemporal. Tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. E Deus não é homem para que minta, para que essa palavra não se cumpra. Eu creio, gente, que dessa primeira capa preta até essa última capa preta, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Acreditem nisso. E a gente precisa estar o quê? Alinhados com o que a palavra diz. Alinhados nós temos que estar. Né? Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas que é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Na tradução, vocês sabem o que é que significa essa justiça que Paulo fala nesse texto? Eu vou dizer para vocês. A justiça é de estar justo à palavra. Essa justiça aqui, né, desse texto, na tradução, não é fazer justiça, mas é o quê? Alinhamento com a palavra. Repete comigo assim, ó. Alinhamento com a palavra. Com a palavra. Então a gente
para a gente viver bem, que eu creio que todos aqui querem viver bem, a gente precisa se alinhar com a palavra. Como é que eu me alinho com alguma coisa se eu não conhecê-la? Como é que eu me alinho com a Nathalie se eu não tiver relacionamento com a Nathalie? Se eu não conversar com ela e se eu não conhecê-la? Como é que eu vou me alinhar com a palavra se eu não conhecer a palavra? Percebe? Então, eu quero que a gente realmente saiba, né, manusear bem a palavra, que a gente possa ler a palavra, né, e eu vou ler mais. Vocês vão, como diz o pastor Sérgio, vocês vão ter paciência comigo, que eu vou ler mais um pouquinho de Bíblia. E o pastor Sérgio, né, vocês já sabem, para quem está visitando a gente hoje, para vocês também ficarem avisados, aqui nessa igreja, o pastor gosta de Bíblia de papel. Ele disse que gosta de ouvir, olha, todo mundo levantando as Bíblias, muito bem, André. Aqui ele disse que gosta de ouvir esse barulhinho, ó, o barulhinho do papel, ele gosta. E quando a gente vai manuseando a palavra, a gente vai aprender mais a mexer nela, e a gente vai até vendo ali onde que é o texto, para frente, para trás, a gente vai criando intimidade com a palavra. Então, tenha a sua Bíblia, né? Use a sua Bíblia, leia, né? Leia a palavra todo dia, se não der todo dia, quase todo dia, né? Porque isso realmente vai fazer diferença. E eu quero ler agora um texto aqui, deixa eu ver qual que eu vou ler primeiro. Vou ler primeiro aqui Marcos 13, e depois eu termino com o 2 Coríntios 9. É Mateus 13, né? Mateus 13, desculpa. Mateus 13 é aquela parábola bem conhecida, que é a parábola do semeador. Então eu vou ler um texto aqui, depois a gente vai concluir lá em 2 Coríntios 9. Os discípulos aproximaram-se, a partir do 10, tá? 13, 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Olha isso aqui, como tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Então, qual que é o ponto aqui? A gente tem que parar e ouvir e entender o que a gente está ouvindo para poder colocar em prática, né? A Bíblia fala muito sobre essa obediência da gente ouvir a voz de Deus e a gente andar na direção de Deus, e que a gente vai ser abençoado por isso. Deuteronômio tem vários textos falando: nós vamos ser abençoados todas as vezes que a gente parar para ouvir a voz de Deus e obedecer. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estão sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Vocês acham que tem gente aí dentro da igreja, espalhada na face da terra, que está insensível dentro da igreja, sim ou não? Sim. E a gente pode, vamos dizer assim, não ter cuidado, não vigiar para que isso não aconteça com a gente pode fazer isso? A gente tem que ter o cuidado para que isso não aconteça com a gente. Nós não estamos, e isso é importante a gente lembrar, nós não estamos livres que isso aconteça com a gente. Sabe? E a própria palavra fala que quando fosse passando o tempo, né, no fim dos tempos, o que é que a Bíblia fala? Que o amor de muitos se esfriaria. Isso vai acontecer, sendo que a gente vai vigiar para ter cuidado para não acontecer com a gente. Amém. E aí é um ponto, gente. Se a gente ficar parado, nós vamos ser atropelados.
Vocês percebem isso? Isso aqui é o seguinte, para não acontecer com a gente vai ter que agir intensamente e intencionalmente. A gente vai ter que estar de guarda alta. Percebe? Se a gente não agir intencionalmente, nós vamos ser atropelados. Porque a pressão, gente, a pressão fora, a pressão na sociedade, e não tem jeito, nós não vamos ser retirados da sociedade. Né? Deus não nos chamou para retirar a gente da sociedade e botar a gente lá numa cabaninha, lá em cima do monte. Ah, pode acontecer com alguém? Pode, mas não, certamente são poucos. E a gente está inserido na sociedade. E dentro dessa sociedade, a gente precisa estar atento, a gente precisa vigiar, a gente precisa influenciar aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. E não ser influenciado. Então a gente tem que ter muito cuidado com os lugares que nós vamos andar e as pessoas que nós vamos andar. Os lugares que nós vamos andar e as pessoas que nós vamos andar. Por quê? Aí eu quero deixar mais uma dica. Procurem conviver com os amigos do propósito. Procurem conviver com os amigos do propósito. Vocês precisam ter amigos que querem para a vida deles a mesma coisa que vocês querem nesse lado espiritual que eu estou falando, né? Obviamente, que é a base de tudo. Né? Se o espiritual vai bem, gente, o espiritual vai gerar o fruto do espírito, que vai gerar o emocional, e depois, né, com um pouco de atenção, a gente vai cuidar do físico também. Então, espiritual, emocional e o físico. Mas quem é que vai ajudar a gente a conviver isso? A gente conseguir alcançar esse resultado? Os ambientes que a gente anda e as pessoas com quem a gente convive. É verdade. Acreditem nisso. E eu e a Nath, nós somos intencionais demais nesse assunto. A gente escolhe muito bem com quem que a gente convive, a gente escolhe muito bem com quem que a gente anda, a gente escolhe muito bem as casas que a gente frequenta e a gente escolhe muito bem quem são as pessoas que frequentam a nossa casa. Gente, a gente não abre mão disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem dado certo. Tem dado certo. Quando a gente chega aqui para compartilhar com vocês, é porque são coisas que nós já estamos praticando e que está dando certo. Então a gente chega e fala para vocês, cuidado com isso, cuidado com aquilo, testa, experimenta. Quando a gente chega aqui e fala isso, fala assim, experimenta isso. Vocês vão ver que vai funcionar na vida de vocês também. Né? Porque, na verdade, funciona na vida de quem praticar. A palavra de Deus não é para o Chico ou para o Manel, né? A palavra de Deus é para todos aqueles que ouvirem a minha voz e obedecerem. Amém. É isso. Né? A palavra de Deus é essa. Qual é o pré-requisito para você viver tudo de extraordinário que a Bíblia tem para nós? É a sua fé. É você crer, né, que essa palavra veio do próprio Senhor e que ela vai se cumprir. Se você tiver fé para crer nisso, né, que essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira e que ela vai se cumprir, acabou, gente. A gente não vai discutir, a gente não vai ficar em dúvida o que é sim, o que é não. Quando a gente está alinhado com a palavra, 99% das perguntas que lhe fizerem, de imediato você já vai responder se é sim ou se é não. Porque você tem uma convicção muito grande da sua identidade em Cristo. Então isso tem a ver com a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo? A nossa identidade tem que estar firmada nele. Nós temos que estar enxertados nele. Está lá também na palavra esse escrito. Mas vamos avançar um pouquinho. Se assim não fosse, deixa eu ver aqui, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Olha que coisa extraordinária. Se a gente parar para obedecer a palavra, o que é que ele vai fazer? Ele fala aqui,
eu estou aqui, Deus está prontinho, gente. Eu os curaria. E aí mais um pouquinho, mais felizes são os olhos de vocês, aí aqui é falando para a gente, ó. Vamos receber essa palavra. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Olha só isso aqui. O que caiu entre os espinhos é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, gente. As preocupações da vida não podem sufocar a gente. Eu tenho falado muito com os meus filhos que ao invés de se preocupar com alguma coisa do futuro, a gente tem que se ocupar em fazer o que precisa ser feito no presente. Amém. Pega essa. Presta atenção. Ao invés de ficar se preocupando com o que ainda não chegou, ou seja, com coisas do futuro, o que é que nós temos que fazer em cima daquelas prioridades que eu disse da agenda? Se ocupar com o que a gente precisa fazer hoje para poder a gente estar alinhado com a palavra e funcionar bem e poder ter saúde no corpo, na alma, no espírito, para poder a gente apresentar diante de Deus o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem quando? Quando eu me ocupo em fazer o que tem que ser feito no presente. E esse, gente, deveria ser o maior objetivo de todos nós. Primeiro objetivo, maior objetivo de todos nós é apresentar o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, buscando relacionamento com Ele no presente. Porque o fruto do Espírito só vem com relacionamento com Ele. Não tem como vir fé, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como é que vem tudo isso? Como é que vem tudo isso se não for com relacionamento com Ele, no meio dessa sociedade maluca que a gente vive? Não tem como. Não tem como. Acreditem. Nós não vamos demonstrar o fruto do Espírito se a gente não buscar desenvolver o relacionamento com Ele. Não tem como. É impossível. É impossível você apresentar o fruto dele sem andar com ele. Não tem como. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. E, concluindo aqui no 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, a gente tem que ser essa boa terra, essa terra frutífera, essa terra que a palavra vai bater e ela vai frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E para concluir, gente, o que é que eu vou fazer? Vou ler mais Bíblia. Leia. Quando eu leio Bíblia, eu me protejo. Que aí a chance de eu errar diminui, não é verdade? Então, o pregador, gente, ele não precisa inventar nada. A gente não precisa ficar inventando nada. A gente tem que só pegar o texto da palavra, a gente tem que ler o texto, e a gente tem que falar para as outras pessoas como que tem sido a nossa vida vivendo o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz? Lá em casa, a gente tomou uma decisão que lá em casa, quem vai mandar lá em casa não sou eu e nem é a Nathalie. A gente tomou essa decisão. Quem vai mandar lá na nossa casa é a palavra de Deus. Então, quem é o árbitro da nossa casa? É a palavra. Quando eu quero uma coisa, aí eu converso com a Nath quer outra,
Aí o que é que a gente olha um para o outro, o que é que a gente fala? O que é que a palavra diz? O que é que a palavra diz? E aí a gente vai para a palavra, e aí o que a palavra diz é o que vai prevalecer para a gente avançar. E aqui, gente, eu vou ler 2 Coríntios 9, a partir do 6, e aí eu vou concluir aqui, tá? Eu vou ler esse texto e vou fazer uma oração no final, para que a gente possa receber essa palavra no Espírito, tá? Eu não estou aqui com objetivo nenhum que vocês recebam essa palavra e que vocês olhem para o pregador. Amém? Não estou querendo que vocês olhem para mim, nada. Estou até falando assim de uma fala bem tranquila, né? Para quê? Que eu quero falar com o espírito de vocês que está pronto para receber essa palavra. Amém. O espírito está pronto, gente. Vocês podem até não estar nem entendendo direito, ou entendendo uma parte, mas quando o Espírito Santo encontra morada em nós, ou seja, quando ele chega nesse coração que está aberto, e que o Espírito Santo encontra morada em nós, aí as coisas começam a mudar. E a gente nem entende direito, mas depois a gente vai vendo o resultado sendo diferente, né? Então eu quero que realmente o Espírito Santo encontre morada em vocês. Pensei que era o texto, pastor Toninho. O 2 Coríntios 9. Vamos lá, a partir do 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, todo o favor de Deus, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos seus necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Que resulte em ação de graças a Deus. 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha isso. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém. Que palavra! Glória a Deus. Que palavra! Amém. De Deus mostrando que Ele é o nosso sustento, né? Que tudo vem dele e tudo é para Ele. E antes de orar, eu vou dar a última dica para vocês. Dei várias, né? Até parei de contar para não me atrapalhar, mas eu dei várias dicas. Mas essa última é o seguinte: o nosso trabalho e o nosso dinheiro é apenas um meio. Ele não é um fim. Quando você coloca o trabalho e o dinheiro como um fim, ele vira um Deus para você. E aí você vai idolatrar um Deus que vai te maltratar. Então preste atenção. O trabalho e o dinheiro é o quê? Um meio. E um meio para você fazer o quê? Isso eu quero que todos os membros, né, da igreja aprendam e pratiquem. O nosso trabalho e o nosso dinheiro servem para duas coisas. Em primeiro lugar, para você cuidar da sua família. Em segundo lugar, para poder você cuidar do ministério. Aprendam isso, gente. Eu posso falar isso para vocês, né,
com muita autoridade, porque eu já há alguns anos eu tenho vivido isso. E graças a Deus que hoje nós temos um pastor, eu acho que é por isso que eu tenho tanta afinidade com o pastor Sérgio, e por isso que eu convivo tanto com ele, porque é muito parecido o que Deus entregou para ele e o que Deus entregou para mim. É muito parecido. E é por isso que a gente se dá tão bem, porque ele também, o trabalho dele, né, o escritório, a advocacia, o dinheiro que ele ganha, serve para essas duas coisas. Serve para a família e serve para o ministério. E obviamente que dentro do leque ministério abre um monte de coisa, né? Mas lembra disso, família e ministério, família e ministério, família e ministério. Lembra disso, né? Se envolve com isso, envolva o seu tempo com isso, envolva o seu dinheiro com isso. Vai ser bênção para a sua vida você usar o seu tempo e o seu dinheiro para essas duas coisas. Amém?